Serra da Canastra. O Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972, com uma área de 71.525 hectares, com relevo acidentado, forma a cadeia de montanhas da Serra da Canastra, com altitudes podendo variar em torno de 800 a 1.500 metros. Proporciona ao visitante uma vista deslumbrante. Com vegetação típica do Cerrado, com campos rupestres, vales e mais de 50 cachoeiras, com destaque para a Cachoeira Casca d'Anta, com 186 metros de altura. Possui uma fauna e flora com várias espécies de plantas e animais, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e também espécies ameaçadas, como o pato mergulhão. O grande objetivo da criação do Parque Nacional da Serra da Canastra foi a proteção das nascentes do Rio São Francisco, o curso d'água mais conhecido do país, que brota no imenso chapadão em forma de baú ou canastra. A Serra da Canastra dá nome ao circuito turístico que reúne 11 cidades, com destaque para São Roque de Minas. O município concentra a maioria dos serviços e hotéis. O Parque Nacional da Serra da Canastra pode ser visitado o ano todo, porém a época ideal para a visitação são dos meses de abril a outubro, pois o tempo está menos chuvoso, facilitando o acesso às atrações que são feitas em estradas de terra, muitas vezes em estado precário, desaconselhável para veículos que não sejam 4x4. O ideal é contratar guias locais com veículos 4x4 em São Roque de Minas. O parque pode ser visitado todos os dias, de 8 às 18, sendo que a entrada no parque é permitido até às 16 horas. Cobra-se uma taxa para acessar a portaria 1 e 4. Para desbravar os atrativos do parque, há diversas trilhas, desde as mais leves até algumas que exigem maior condicionamento físico. O parque possui 4 portarias e está dividido em 2 partes. Parte alta, com 3 portarias. Portaria 1, São Roque de Minas. Portaria 2, São João Batista da Canastra. Portaria 3, Sacramento. Parte baixa, Portaria 4, Vargem Bonita. As portarias mais visitadas são as portarias 1 e 4. A portaria 1 fica aproximadamente 7 quilômetros de São Roque de Minas, por estrada de terra. Essa portaria dá acesso a algumas das atrações, como as nascentes históricas do Rio São Francisco, o Curral de Pedras, as piscinas naturais do Rio São Francisco, o mirante da Cachoeira Casca d'Anta, parte alta. A última atração está a cerca de 28 quilômetros do centro de visitação, que é próximo à portaria 1. A portaria 4 fica localizado a cerca de 22 quilômetros do distrito de Vargem Bonita, por estrada de terra. Já de São Roque de Minas, fica a cerca de 24 quilômetros do distrito de Vargem Bonita, por estrada asfaltada. Essa portaria dá acesso à Cachoeira Casca d'Anta, que tem 186 metros de altura. É a primeira grande queda do Rio São Francisco e fica na parte baixa. A portaria 2, que dá acesso para quem chega da cidade de Araxá, passando por São João Batista da Canastra. A atração mais procurada é a Cachoeira do Fundão. A portaria 3, essa portaria é a mais distante das atrações. A entrada é pela cidade de Sacramento, porém, a estrada é de difícil acesso. Fora do Parque Nacional da Serra da Canastra, há outras cachoeiras em propriedades particulares. É cobrada uma taxa à parte para ter acesso às cachoeiras. É possível acessá-las através de trilhas que são bem sinalizadas. O Complexo Capão Forro são 5 cachoeiras belíssimas: Cachoeira da Mata, do Lobo, do Capão Forro, do Pulo e do Pilão. A Cachoeira da Chinela, as piscinas naturais do Zezico e a Cachoeira da Lafrilha ficam perto de Vargem Bonita. A Cachoeira do Cerradão
fica localizada a cerca de 6 quilômetros de São Roque de Minas. O queijo canastra, um dos atrativos da região, produzido há mais de 200 anos, existe toda uma atmosfera natural que o torna um dos melhores queijos do país. O clima, a altitude, os pastos, a água da serra dão a esse queijo um sabor único. Quem vai a esse destino não pode deixar de provar a delícia do queijo canastra em uma das fazendas da região. Algumas das fazendas produtoras do queijo canastra são Fazenda Capim Canastra, Fazenda São Bento, Fazenda Roça da Cidade, Fazenda Capão Grande. De carro, é a melhor forma de visitar a Serra da Canastra. Para visitar os atrativos do Parque Nacional da Serra da Canastra, é melhor em um veículo de tração 4x4. Saindo de carro de Belo Horizonte com destino a São Roque de Minas, são cerca de 320 quilômetros. O trajeto é feito pela BR-381, a Fernão Dias até Betim, onde é preciso pegar a BR-262 e seguir até o entroncamento com a rodovia MG-050, de lá seguir por essa rodovia estadual, onde há 4 pedágios, até a cidade de Piuí. Entrar no quilômetro 264, passando dentro da cidade de Piuí, continuar pela MG-341 até São Roque de Minas, com duração média de viagem de 4 horas. Quem sai de São Paulo de carro, com destino a São Roque de Minas, são cerca de 520 quilômetros. Seguir pela Via Campinas, com acesso a Minas Gerais pela BR-491, sentido São Sebastião do Paraíso e Passos. Seguir pela rodovia MG-050 até Piuí, no quilômetro 265. Passando dentro da cidade de Piuí, continuar pela MG-341 até São Roque de Minas, com a duração média da viagem de 7 horas. De ônibus, saindo da rodoviária de Belo Horizonte pela Aviação Gardênia, compra-se a passagem para a cidade de Piuí. É necessário pegar outro ônibus pela Aviação Transimão para São Roque de Minas. Saindo do terminal Tietê pela Expresso União, comprar passagem para a cidade de Piuí. É necessário pegar outro ônibus pela Aviação Transimão para São Roque de Minas. Saindo da rodoviária do Rio de Janeiro, não há ônibus para São Roque de Minas. Já de avião, o aeroporto em Minas Gerais, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins, com distância de São Roque de Minas, são cerca de 360 quilômetros. Já o aeroporto, no estado de São Paulo, o Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto, com distância de São Roque de Minas, são cerca de 310 quilômetros. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com distância de São Roque de Minas, são cerca de 450 quilômetros. Venha, na sua próxima viagem a Minas, aproveitar as belas cachoeiras da Serra da Canastra e saborear o seu delicioso queijo canastra.